Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É com muito prazer que a gente recebe hoje, mais uma vez, nosso amigo Marcelo, lá do Centro Espírita Leon Denis. Marcelo, vou liberar agora teu microfone, tornando você co-anfitrião. Mas a gente vai ter a leitura, o comentário e a prece inicial, que vai ser feita pela Olívia, nossa amiga da casa. Então, Olívia, seja bem-vinda. Primeiro, vou liberar aqui o texto de hoje. Boa noite. Boa. Boa noite a todos. O texto é do livro Pela Graça Infinita de Deus, Amar a Deus. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, eis um mandamento que deve percutir nossa alma de maneira clara, forte, tão forte, capaz de marcar o nosso espírito imortal. O homem que ama a Deus tem um objetivo maior, um objetivo pragmático, capaz de mostrar a seguir existência. Trabalhará, agirá, amará a Deus, sempre acima de todas as coisas. Esse amor, ele trará naturalmente para a sua vida de relação. Esse texto fala da grandiosidade de Deus e na confiança e no amor que nós devemos ter a Deus. O texto também nos faz refletir na relação que nós temos com Deus. Nós sabemos que Deus é vida, que Deus é razão, que Deus é perfeição e que Deus está em nós. Mas quanto estamos empenhando para nos levarmos até Deus? Quanto estamos nos trabalhando para seguir os seus ensinamentos, não é? Muitas vezes nós, de uma forma até infantil e com um olhar tão humano, queremos humanizar Deus e reclamamos porque por causa dos males existem. E a gente enxerga que o mal ele habita dentro de nós, porque a lei de Deus é contra qualquer mal. O mal não foi criado por Deus, é nós, com as nossas escolhas imperfeitas, com o nosso livre-arbítrio de uma forma equivocada, é que fazemos escolhas que nos levam ao mal. E seguindo o caminho que foi ensinado por Deus, vivenciado por Jesus e que Deus sempre nos mostrou, é que vamos poder encontrar a paz de espírito. Amar a Deus, confiar em Deus, nos faz fortes para superar a nossa fragilidade tão humana, as nossas imperfeições tão humanas. E é a única oportunidade que nós temos de sermos mais virtuosos e de nos aproximarmos de Deus e entendê-lo, conseguir compreender esse amor que nós não, ao menos assim eu digo por mim, que a gente não tem esse entendimento. Eu vou fazer oração, tá bom, Adriana? Deus de amor e de bondade, Pai de misericórdia, vos agradecemos essa oportunidade de aprendizagem, de reflexão que nos é concedido. Que possamos, nessa oportunidade, fazer que dos nossos corações brote a esperança, a alegria e, principalmente, a força de nos tornarmos pessoas melhores, superando todo o mal e que está em nós mesmos. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Olívia. Eu passo, então, a palavra para o Marcelo. Ele preparou um estudo para a gente que se chama Evolução e a Finalidade da Alma. E, como eu disse, Marcelo é lá do Centro Espírita Leon Denis. Seja muito bem-vindo, Marcelo, mais uma vez. Pode liberar. Você vai compartilhar alguma... Não?
Pode liberar teu microfone aí. Está me ouvindo agora? Agora sim. Agora... Boa tarde a todos. Adriana, se você puder de alguma forma, sinalizar até que horas vai o estudo? Até 17h50. Tá. Você tem como me sinalizar quando faltar 10 minutos? Você leu o bate-papo aí? Tá aberto na tua tela? Eu posso avisar pelo bate-papo. Não. Eu te sinalizo, então, por áudio. Tá bom. Pode deixar. Obrigado, tá? Nada. Bom, mais uma vez, que todos nós estejamos nesse momento imbuídos, né, de uma vontade bastante grande, né, de entender esse processo pelo qual nós todos estamos inseridos e que é um processo que não, a princípio, ele não nos pergunta se nós queremos ou não. A evolução ela é feita independente da nossa vontade, porque isso está diretamente ligado à lei de progresso. Nós progredimos incessantemente, isso é da lei, não é? Quer queiramos ou não, é um fato. Nós existimos para evoluir, para progredir. Mas Leon Denis, esse assunto, né, é muito bem tratado por Leon Denis no livro Problema do Ser e do Destino, é o capítulo 9 desse livro, Evolução e Finalidade da Alma. Leon Denis traz justamente a visão de que, se a gente progride independente do nosso querer, quando nós queremos, quando nós usamos a vontade para ajudar a lei do progresso de uma forma consciente, esse progresso, essa evolução, tem um sabor diferenciado, porque caminha de uma forma com a nossa deliberação. Então, é isso que a gente vai estudar nessa tarde, a possibilidade de pensar se a gente sabe para onde a gente está indo. Ou, melhor dizendo, se a gente tem consciência que a gente vai para algum lugar. Não um lugar físico, não um lugar material, não, mas num ponto dessa viagem, dessa grande viagem que todos nós fazemos. Fomos criados simples e ignorantes e temos um compromisso com Deus de alcançarmos a perfeição um dia. Isso é conceito doutrinário, que nós trazemos isso de forma natural. Isso é uma ideia inata nossa, assim como temos a ideia inata sobre Deus, sobre essa força superior, sobre essa criação. Nós também temos isso de forma inata, né? Esse conhecimento de que nós vamos para algum lugar. Mas é preciso que, na condição que nos encontramos, de espíritos, não é? Já num patamar evolutivo, não é? De pensar sobre a nossa vida, que a gente faça isso com propriedade, que a gente se questione sempre. O que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, estar nesse momento encarnado, não é? Faz em mim alguma diferença? Teoricamente, a gente responde isso com propriedade, né? Ainda mais nós que já temos um pouco mais de convivência com a casa espírita, com a doutrina espírita, a gente já de pronto diz, não, eu tenho consciência que eu sou um espírito imortal, que eu fui criado simples e ignorante com o propósito de chegar à perfeição um dia, ou seja, de ser completamente feliz. Só que a gente, muitas vezes, caminha, mesmo tendo esse conhecimento,
não é? Desconsiderando que isso é uma realidade. Volto a lembrar, nós crescemos, evoluímos, progredimos, independente da nossa vontade. A força mesmo das coisas nos impulsiona e nos leva à evolução. Mas querer isso, fazer isso de forma deliberada, é o convite que Leon Denis faz para cada um de nós. Então, hoje, nessa tarde, nós que nos sintonizamos, que buscamos, não é? O Centro Espírita para estudarmos sobre a doutrina espírita, nós vamos sair daqui, pelo menos, pensando: eu construo o meu futuro, eu sou o que Leon Denis cita aqui, dá o exemplo de artífice, eu sou o artífice do meu destino, ou seja, eu sou o arquiteto do meu destino, eu construo isso, eu planejo, eu elaboro, porque essa caminhada é longa, não é uma caminhada fácil, é uma caminhada cheia, não é, de convites incertos, é uma caminhada onde nós esbarramos com muitas almas, muitos espíritos que não pensam necessariamente como nós pensamos, não é? Nós habitamos casas planetárias diferenciadas de acordo com esse patamar evolutivo que nós adentramos. Então, é uma caminhada longa, só que cada existência, cada momento que nós usufruímos de determinadas qualidades, de determinadas propriedades, que exercemos determinadas funções, esse pontinho ele se soma com bastante qualidade. Então, assim, a gente não consegue tudo numa encarnação. Isso é importante que a gente frise, porque parece frase feita, mas nós temos vivido, principalmente na situação atual que nós nos encontramos, como se precisássemos resolver tudo na atual encarnação. Isso dá para nós um padrão de ansiedade e desespero, e nessa hora nós nos afastamos do conceito doutrinário. O conceito doutrinário diz que nós somos eternos. Em que sentido? Nós vamos viver tantas quantas vezes forem necessárias. Necessárias para quê? Para que nós atinjamos o ponto adequado dessa nossa evolução. Então, hoje nos encontramos no patamar evolutivo da Terra, espíritos medianos que brigamos o tempo todo entre o bem e o mal. Já conhecemos o bem, temos o nosso senso moral desenvolvido, porque andamos na vida questionando o tempo todo: por que eu não sou feliz? Eu quero ser feliz. Eu desejo a felicidade. Eu quero algo melhor. É isso que nós vislumbramos. Mas, muitas vezes, nós não sabemos exatamente onde encontramos essa felicidade. Não é? Buscamos, muitas vezes, a felicidade onde ela não se encontra. Então, essa lição, evolução e finalidade da alma, evolução, eu estou progredindo? É a pergunta que eu preciso me fazer. Não é? Finalidade da alma, o que vai ser de mim? Eu estou progredindo? Eu estou fazendo por onde? Eu estou correspondendo àquilo que a vida está me solicitando? Será que eu tenho agradecido por todas as oportunidades que eu tenho recebido? Não é? Será que eu ando feliz com o cenário que me abriga? Será que eu estou contente com o corpo que me foi oferecido pela lei do progresso, pela lei de Deus, pela lei de misericórdia? Será que eu estou satisfeito com essa vestimenta que eu utilizo nessa atual encarnação?
porque essa vestimenta é justamente o veículo que me proporciona dar um passo em direção à evolução, não é? Concretizando aqui na Terra determinadas funções, não é? Desempenhando determinados papéis, sentindo num grau diferenciado as situações mais diversas da vida. Ninguém nos disse que essa caminhada, que essa trajetória, que essa construção seria o tempo todo de momentos felizes. Não, até porque a Terra não é ainda uma casa planetária de felicidade o tempo todo. Não é. Pelo contrário, aqui a gente encontra dissabores, nós encontramos elementos, né, que facultam o nosso sofrimento, nós nos deparamos com necessidades básicas para a nossa existência material e que, para termos isso, precisamos nos esforçar, demandar, despender, né, saúde, enfim, lutarmos para alcançarmos determinadas coisas que irão nos trazer uma vida com mais organização, não é? Um tanto quanto de alegrias. Nós vivemos no mundo com as alegrias, só que elas não são superiores às tristezas, não é? Isso ainda é da qualidade do mundo que nós vivemos. Existem, nesse momento em que nós estamos aqui interagindo, nesse momento existem seres vivendo em mundos que são felizes, em mundos em que a tristeza, a angústia, o medo, a traição, a violência, todo esse patamar de dor e sofrimento não existe. Ah, Marcelo, isso parece ser muito fantasioso. Então, eu preciso rever meus conceitos de estudante espírita. Porque o que a gente estuda no Livro dos Espíritos, na codificação, no Evangelho, é exatamente isso. As bases que nos sustentam, não é, na vida. Quais são elas? Deus como nosso Pai, Criador de tudo, não é? A imortalidade, sabermos que a gente não vai morrer junto com a morte física, vamos continuar. Mais do que continuar, nós vamos retornar à Terra em outros corpos, em outras situações, em outros cenários, vamos reencarnar, não é? A base de sustentação que nos promove, né, o estímulo de conhecer o mundo invisível, de nos tornarmos coparticipantes, de nos sentirmos atuantes, não é? Nessa via de mão dupla, que é a mediunidade, o intercâmbio que existe entre o mundo invisível e nós. Isso é uma base de sustentação. É daí que a gente tira muita esperança, que a gente tira muita vontade de continuar, de passar pelas dificuldades, porque sabe que tudo vai passar. Como que a gente sabe que tudo vai passar? Porque nós estamos nos relacionando com os espíritos e eles estão o tempo todo nos dizendo: eu vivi isso que você está vivendo. Eu agi da forma que você agiu. Olha como eu me sinto. Olha como eu estou. Então, essa vivência traz para a gente, não é, uma vontade, um padrão de modificação tamanho. Isso é uma base de sustentação segura para que a gente siga adiante. E a quinta base, que é a pluralidade dos mundos habitados. É saber que não existe só esse mundo. Existem muitos outros mundos, pertinentes, adequados ao padrão evolutivo de quem vive lá. Esse nosso mundo é de prova e de expiação. Não é um mundo feliz ainda. Não é. Então, todas as vezes que a gente sai do mundo espiritual para reencarnar, nós já sabemos
Nós já sabemos de antemão que vamos ter uma gama de dificuldades pela frente. Até porque, no mundo espiritual, nós não temos as sensações físicas, não temos corpo físico. Não é? Não sentimos dor proveniente do corpo, nós não suamos, nós não nos cansamos. Do ponto de vista sensitivo, não. Do ponto de vista da sensibilidade física, não. O que temos é vida moral. O que temos no mundo espiritual, não é? São as impressões dessas vivências da Terra. Então, quando a gente vem aqui, nós nos candidatamos a enfrentar dores e sofrimentos, mas também alegrias, só que não é o tempo todo. Então, a gente não vem enganado sobre isso. Só que a gente cria um padrão de ilusão sobre a vida, como se a vida tivesse que ser um mar de rosas para que a gente fosse feliz. E não é isso que os espíritos nos afirmaram, e muito menos Jesus, quando nos anunciou que por aqui haveriam prantos e ranger de dentes. Mas que quem passasse pelas dores, pelos sofrimentos, de forma consciente, aceitando, resignadamente, que não maldissesse a Deus, que quando essa dor tivesse muito grande, que a gente recorresse a Ele, Jesus, que com Ele, esses dissabores, essas dores, esses percalços, se tornariam mais leves e suaves. Nós, que nos dizemos cristãos, portanto, seguimos o Cristo, então a gente dá valor àquilo que Jesus nos informou, então nós precisamos nos dar conta sobre o que é isso na minha vida atual, o que é isso na nossa vida atual. Passamos por um momento de pandemia, uma das grandes dificuldades que a humanidade está enfrentando, se não uma das maiores até o momento. Como nós estamos reagindo a isso? Por mais ação humana, por mais que tenha tido ação humana para que a gente chegasse a esse ponto, nós não devemos nos iludir de que viríamos à Terra sem experimentar nenhum dissabor. Portanto, tsunamis, guerras, epidemias, pandemias, doenças, enfermidades, são todos, elementos pedagógicos para que a gente evolua. Então, quando esse título nos traz evolução e finalidade da alma, eu estou progredindo com o patamar, a gama de dificuldades que eu tenho à minha frente? Ou eu estou desanimando a tal ponto de querer, finalizar com a minha vida? Ou eu estou me espantando a tal ponto, de negar que isso seja uma verdade na minha vida, que eu estou evoluindo, apesar dos pesares. Então, a gente sabe que a vida não se transforma, a nossa evolução, nosso patamar de crescimento não se dá de um dia para o outro, não. Ele acontece paulatinamente, Mas a diferença é que nós, que estamos aqui estudando Espiritismo, descobrimos que nós podemos interferir nisso positivamente. Como? Nos alimentando de uma esperança que vai fazer com que a gente se sinta forte diante da guerra.
se alimentando da realidade da vida espiritual, porque isso traz para nós, não é, um sentido pleno de que viver vale a pena. Que nós vivemos um instante nessa vida de espíritos imortais. Então, é como Leon Denis, ele fala que, para nós, não é, que nós fomos criados pelo amor para o amor. Nós não fomos criados por Deus, Deus não é amor. Então, nós fomos criados do amor para quê? Para o amor. Então, a finalidade da alma não é se matar, matar alguém, não é desanimar, não. Finalidade da alma é lutar. É lutar para vencer, para alcançar o ponto adequado. E que ponto adequado é esse? Cada vida exige algo de nós. Cada vida sucessiva, cada reencarnação tem lá o seu contexto. Será que nós já nos demos conta de qual é o nosso contexto nessa vida? Porque na vida passada pode ser que eu tenha sido escravo, rei, rainha, que eu tenha vivido na Europa, que eu tenha vivido em algum lugar, que eu tenha sido rico, ou que eu tenha sido muito pobre, não importa. Mas nessa vida, não é? Nessa atual encarnação, o que a vida me reservou? Riqueza, pobreza, enfermidade? Ou uma vida mais ou menos tranquila? Será que a vida tem me dado chances de mudar? Ou será que tudo que acontece é tão ruim que eu não vejo à minha volta em uma mão estendida querendo me auxiliar? Então, a evolução é um fato, não é? Mas qual o sentido dessa vida para mim? Qual o sentido da vida? Qual a finalidade da alma? Para que a gente está vivendo? Por que nós viemos nessa vida no Brasil, no Rio de Janeiro, com o nosso pai e a nossa mãe, com o grupo familiar que nos encontramos? Por que fomos direcionados a uma casa espírita? Por que conhecemos o espiritismo? Para quê? Com certeza, para que houvesse uma transformação dentro de mim e eu pudesse ver o cenário à minha volta com outros olhos. Nós não conhecemos o espiritismo na atual encarnação porque somos especiais. Todos são especiais para Deus. Conhecemos o espiritismo para ver se a gente se toca que a gente tem recebido mais do que tem dado. Para ver se a gente agradece um pouco mais e reclama menos. Para ver se a gente consegue raciocinar que todas as dores que nós enfrentamos, que todos os desafios, que todos os tropeços, não é? Muitas das vezes não fazem parte de uma programação passada, e sim de um tormento voluntário. Porque eu não baixo a minha dose de orgulho, não vou lá e peço desculpa, peço perdão, não me refaço, não me retrato com o meu próximo, e aí eu fico acumulando uma série de lixo moral que pesa, que dói, e aí eu olho para o céu e digo: por que comigo, Senhor? É um convite que eu faço a todos que estão nos ouvindo e assistindo, que procurem esse texto no livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. É o capítulo 9. É muito interessante, é muito transformador, faz todo o sentido, não é? A gente vai lendo, vai estudando, vai lembrando de trechos do Livro dos Espíritos, de trechos do Evangelho,
do Céu e Inferno, da Gênese, do Obras Póstumas, de várias literaturas. Porque faz sentido. Faz sentido que a gente tenha, na verdade, coragem de se mostrar, porque isso é um avanço, isso é uma evolução. Existe um espírito que orienta a todos nós, lá na casa de Leon Denis, que é o espírito Inácio Bittencourt, especialmente, né, no campo da medicina espiritual. E uma vez, o Inácio Bittencourt ele falou isso há mais de 20 anos atrás, tá? Numa entrevista, mediunicamente, através do companheiro Altivo Panfiro, ele disse para a gente que o espírito tinha chegado num patamar de evolução que ele próprio já podia solicitar, não é? Dentro do campo das enfermidades que experimentaria na Terra ao reencarnar, doenças que o demonstrasse, que mostrasse quem ele era. Aí a gente ficou... Vamos entender isso. O que uma apendicite fala moralmente sobre mim? Não é? O que um cálculo na vesícula diz sobre o meu interior? Então, ele disse que nós tínhamos avançado, não é, um degrau e que, como espíritos, já nos mostraríamos quem somos. E aí viriam, né, todo o avanço, todo o grau, né, de enfermidades que dizem muito sobre quem nós somos. Ou, pelo menos, não nos remetem a algum tipo de julgamento. Eu posso falar claramente aqui que eu tive uma apendicite, sem nenhum pudor, falo até em alguns casos, num tom meio orgulhoso, né? Como se eu tivesse sido premiado. Mas eu não falo que eu sou soro positivo, HIV, eu não falo que eu tenho depressão profunda, eu não falo que eu sou panicoso, eu não falo, não é, que eu tenho lúpus, que eu tenho uma doença autoimune, que eu tenho uma doença psicossomática, eu não falo que eu tenho ansiedade. No meu trabalho, eu não falo. Por que eu não falo? Não é? Vamos lá. Anamnese com o médico do trabalho para ingresso numa função no emprego. Não é? Você já teve alguma doença? Ah, tive apendicite, né? Tive cálculo renal. E para por aí. Claro que eu estou aqui exagerando, simplesmente para que a gente possa entender o que o Inácio estava dizendo. O espírito evoluiu no campo das doenças? Sim, sim. Então, quem são esses espíritos que estão vivenciando esse avanço atualmente? Nós. Nós. Não é? A gente veio numa época em que determinadas situações atravessadas na vida cotidiana da encarnação são diferentes de 40, 50 anos atrás. Não é? 50, 60 anos atrás existia uma classe econômica, né, que não lidava com a violência urbana. Não é? Em geral, estavam ali protegidos nos seus edifícios, nos seus condomínios, nas suas viagens à Europa. Acabou isso, principalmente no Rio de Janeiro.
Acabou por quê? Porque todo mundo está precisando pensar um pouquinho mais, não é, no outro. Porque nós evoluímos de uma forma bem legal, tecnologicamente falando, mas, do ponto de vista moral, nós estamos deixando a desejar. Então, lembra que eu falei no início? Olha, o progresso ele pega a gente independente se a gente quer ou não, queira ou não. Então, se a gente levou esse tempo todo, e eu vou botar aí, né, de Jesus para cá, desenvolvendo o nosso senso moral, e não querendo olhar para o lado para ver se determinadas coisas, usando da hipocrisia para se achar melhor do que um do que o outro, porque tem estudo acadêmico, porque tem formação, porque acadêmica, porque mora num bairro melhor, porque é branco, porque isso, porque aquilo, acabou. O progresso está dizendo assim, não, todos nós precisamos pensar o que é o preconceito, se ele existe, não é? Ele não está na casa do vizinho, ele está na nossa casa. Então, por isso que, às vezes, com os olhos puramente materiais, a gente diz que o mundo está uma bagunça. Não está, não. Não está, não. E se está bagunçado, essa bagunça não aconteceu do nada. É igual em casa, não é? Se a gente não lavar a louça do café da manhã, não vai vir uma fada madrinha, né, com uma vara de condom e vai lá, tá, tudo lavado. Não. Se a gente não lavar a louça do café da manhã, quando chegar na hora do almoço, a louça vai estar em dobro. E se não lavar do almoço, na janta vai estar em triplo. É cumulativo. Quanto tempo a gente está ouvindo sobre determinadas coisas, não é? Sobre caridade, amor ao próximo, empatia, solidariedade. Quanto tempo a gente está ouvindo sobre isso? Chegou a hora de botar em prática. Não é? Então, um morador de rua vai dormir na minha calçada. Não adianta eu me esconder, né? E achar que não existe, que eu não tenho nada com isso. Não, porque o morador de rua deita na minha calçada. E quando eu saio de manhã, eu deparo com ele. Não é? E assim vai, em tantas outras situações. Então, a vida entrou na nossa casa e tirou, derrubou o castelo construído. Todos nós precisamos colocar o pé no chão. Por quê? Porque todos nós estamos dentro dessa condição de evolução, ponto. Todos nós somos espíritos criados por Deus, criados pelo amor. Para quê? Para amar. Todos nós, quem nós gostamos, quem nós não gostamos, quem faz o bem para a gente, quem faz o mal para a gente, foi tão criado por Deus como nós fomos criados. Não é? Ah, mas ele é de um jeito, eles atualmente, nesse momento, por isso que não adianta estudar sobre reencarnação e não colocar em prática. Então, assim, no momento, ele está malzinho, mas ele não vai ser malzinho para sempre. Ah, será? Ué, olha eu aqui, olha nós aqui. Ou a gente acha que veio da bondade para cá? Não, 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 não. Não, não. Não, não. Segundo o Dr. Erma, né, nós somos recém-saídos do mal deliberado. Que mal deliberado é esse? É o mal que eu quero fazer, que eu gosto de fazer. Ele disse assim, ó, vocês são recém-saídos disso. Por isso que as marcas disso estão muito latentes. Aí ele ainda fala assim, é preciso o prato da bondade está desequilibrado numa balança, né? Ele simbolizou com uma balança,
Trata de equilibrar esse prato, começa a fazer bem. Faz todo o bem que puder, desinteressadamente, sem esperar retorno, faz bem a quem não é bom, faz bem para ele também. Marcelo, Oi. 10 minutos. Obrigado. Por quê? Porque nós, por uma cultura passada, por coisas que nos instruíram religiosamente, culturalmente do passado, criamos a ilusão de que nós devíamos ter privilégios. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vê que não existe privilégio na lei. Não tem, é construção individual. Deus criou a gente, todo mundo, igualzinho, com a mesma finalidade. O tempo que a gente vai levar para chegar à perfeição é individual. Eu posso levar menos tempo, né? Deixando de reclamar, sendo mais fraterno, me exercitando, né? Para fazer mais caridade, não exigindo modificação de ninguém, a não ser de mim mesmo, não é? Me conscientizando dentro de um contexto, né? De necessitado também, não é? Encarando a enfermidade como sendo uma oportunidade de pensar, porque quando a gente fica doente, a primeira coisa que a gente precisa ter é paciência, não é? Procurando não se revoltar com nada. Então, quem faz isso, depois que eu descobri no Livro dos Espíritos que para você evoluir mais rápido, basta parar de reclamar, aí eu fiquei assim, porque o Livro dos Espíritos, às vezes, dá uma paulada na nossa cabeça. Eu recebi essa paulada. O que eu faço para evoluir mais rápido? Para de reclamar. Está lá no final do Livro dos Espíritos. Acho que é questão 1000 e alguma, quando fala do anjo, do demônio. Olha que peso, que coisa. Não é? Basta ficar um pouquinho, a temperatura ficar um pouquinho mais alta, eu já reclamo. Eu reclamo do transporte, eu reclamo da temperatura, eu reclamo de tudo. O que eu posso fazer para evoluir mais rápido? Para de reclamar. Para de reclamar, presta atenção na dor do outro, tenta ajudar, fazer alguma coisa. Se não pode financeiramente, materialmente, moralmente, com certeza, não é? Parar de julgar as pessoas, condenar as pessoas. Marcelo, eu vou viver igual Poliana, vou achar que está tudo uma maravilha. Não, 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 não. É analisar os fatos. Está ruim, não é? Está roubando, é corrupto. Então, eu preciso trazer isso para mim. Se eu tivesse naquela circunstância, eu tenho certeza que eu não seria corrupto também? Não é? Porque um pacotinho de papel A4 lá do trabalho não vai fazer falta. Eu posso trazer para casa, né? Porque aí os meus pequenos gostam de desenhar. Então, gente, a gente precisa ter mais sinceridade e honestidade com aquilo que a gente está raciocinando. Nós não estamos estudando doutrina espírita para ninguém. Estamos estudando doutrina espírita para nós. Quando a gente é convidado a ouvir falar sobre evolução e finalidade da alma, eu sei para onde eu estou indo. Eu quero ir justamente porque Jesus disse, olha, para você ser exaltado lá em cima, aqui embaixo, às vezes, você passa alguns vexames. Para você ganhar lá no céu, perde aqui na terra. Quem quer perder aqui? Para ser o primeiro lá, seja o último aí. Quem é que quer ser o último? Aqui. Então, quando a vida
conspira e bota a gente no último lugar, que a gente entenda isso de uma vez por todas, não é? Porque o que importa, na verdade, é a minha condição moral. Sou eu como espírito, porque é isso que vai seguir comigo. Essa circunstância vai ficar por aqui, vai passar. É uma circunstância. O que eu levo comigo? Então, quando ele diz, olha, criada por amor, a alma, criada para amar, faz muita diferença. Entendeu? A alma está destinada a tudo conhecer, tudo adquirir, tudo possuir. A vida é curta e a perfeição está longe. Está aqui no texto. Se há na terra menos alegria do que sofrimento, é porque este é o instrumento mais apropriado à educação e ao progresso. De quem? Daqueles que são reconhecidamente, não é? Rebeldes à lei de Deus. Foi essa classificação que Emmanuel trouxe para nós, que nós somos reconhecidos aqui na Terra por sermos rebeldes à lei de Deus. Então, se ele diz, olha, o instrumento mais apropriado de educação e progresso é a dor e o sofrimento, para quem? Para todo mundo? Não, quem vive lá no mundo feliz não precisa mais disso. Quem é que precisa? Nós que andamos muquerelando o tempo todo, murmurando, queixando, reclamando e lamentando. Então, a gente precisa de um freio, a gente precisa de um calozinho apertando, não é? Para que a gente se situe. Quantas situações a gente só enxergou depois que passou por situação que não era boa? Então, ele segue dizendo, olha, e como, sem tristeza, conhecer a alegria? Para a gente valorizar a alegria, os momentos bons, os momentos em família, a fraternidade, precisou uma pandemia nos afastar de todo mundo, nos colocar isolados, nos limitar às ações do dia a dia para que a gente desse valor. Tem muita gente rezando para essa pandemia acabar. Sabe para quê? Para ir almoçar domingo em família e abraçar todo mundo, beijar todo mundo. Olha que maravilha! Se não fosse a pandemia, de repente a gente estava lá, cada um no seu castelo, não é? Colocando defeito um no outro. Não, a gente se gosta, nós somos famílias, nós somos amigos. Então, o que a gente quer? Andar na rua, praticar esporte, sair para dançar, ir a uma praia, ir a um restaurante, confraternizar. Quantas festas de aniversário a gente se negou a participar. E hoje, tudo que a gente mais queria é estar em volta de uma mesa com um bolo, cantando parabéns e abraçando o aniversariante. Então, gente, que nós possamos tirar essas lições benditas que a doutrina espírita nos oferece, para que a gente consiga colocar para fora o nosso lado mais humano, o nosso lado mais fraterno, e que nós nos olhemos uns aos outros como necessitados do mesmo amor e do mesmo carinho. Que Deus nos envolva, nos abençoe e que Jesus esteja ao nosso lado sempre. Obrigado. Nossa, Marcelo, nós é que te agradecemos. Quando você foi falando aí, para de reclamar. Não queira ser o primeiro, não queira ser o melhor. Aí, ó, vem um filme na cabecinha da gente, né? Quantas vezes a gente faz isso, né, Marcelo? Se acha injustiçado, por que estão fazendo isso comigo? Eu faço tudo tão direitinho, sou tão bonzinho. Muito obrigada, meu amigo, por nos trazer essas reflexões, que com certeza ficarão na nossa cabeça hoje por muitos dias e que a gente consiga modificar um pouquinho. Um pouquinho. Muito obrigada, amigo. Eu passo a palavra de volta para Olívia, para que ela possa fazer a nossa prece final. Tá bom, Olívia?
Obrigado, Senhor, por esse estudo que nos faz nos questionar, que nos faz refletir sobre a nossa responsabilidade para convosco, para com as nossas consciências. Dai-nos, Senhor, a força que necessitamos, a lucidez que precisamos para nos mantermos firmes no vosso caminho. Graças a Deus. Graças a Deus, que nós possamos vencer isso tudo. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Marcelo, sempre um prazer imenso te receber aqui. Eu estou liberando todos os microfones para todo mundo te mandar aquele tchau com boas vibrações e um carinho muito grande pela Casa de Leão Denis. Fala, Jane. Jane, libera teu microfone. Maravilhoso, viu, Marcelo? Já botei até o verbo muquerelar no imperativo negativo. Adorei o verbo. Seja sempre bom, né? bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço a vocês aí. Obrigado. Beijo Jane. grande, parceira. Beijo, fiquem com Deus. Tá bom. Boa tarde. Obrigada, Tá Marcelo. bom. Obrigada, Marcelo. Obrigada.